Salve amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Blaze9, bem-vindos ao canal Blaze9Bcast mais uma vez. Meus amigos e amigas, hoje eu quero apresentar para vocês uma entrevista que eu concedi recentemente ao Uri Rifo lá da MixBR, certo? Nessa entrevista nós conversamos um pouco a respeito da situação atual do Counter-Strike atualmente, certo? Eu expus uma série de opiniões a respeito de assuntos diferentes. Falei também um pouquinho da minha vida pessoal e também conversamos sobre a situação dos cheaters, certo? E eu expus também aquilo que eu chamo de cultura do cheater nessa entrevista, tá bom? Então eu gostaria que vocês, se vocês estão chegando aqui no canal agora, por favor se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá bom? E se você já conhece a gente e gostar desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, porque eu falei várias coisas interessantes aqui e é uma excelente oportunidade para aquele seu amigo que talvez não conheça o trabalho da MixBR ou de repente o meu trabalho, conhecer um pouco mais a nosso respeito, tá bom? Então vamos começar a entrevista. E aí galerinha, belezinha? Uri Rifo aqui que tá falando, da MixBR, diretor e redator principal do portal de notícias, e hoje vim fazer uma nova entrevista de forma diferente, é lógico, com um amigo meu, muito conhecido aí no cenário online, no Counter-Strike 1.6 hoje em dia, famoso, tem um canal no YouTube que divulga os conteúdos do CS 1.6, certo? Não deixando que o CS morra. O nome dele é André, mais conhecido como Blaze9, e este rapaz, eu gostaria de dar uma opinião pessoal, particular sobre ele, porque eu queria agradecê-lo. Nós da MixBR estamos gratos por estar aqui fazendo a sua entrevista, Blaze, mas também nós da MixBR estamos gratos também por você existir. Por que isso? Porque o Blaze9, para quem conhece ele, para quem não conhece também, é um rapaz que dá esperança no Counter-Strike 1.6. Ah, mas e a MixBR? A MixBR ela tem uma grande plataforma de continuidade ao cenário 1.6, mas só que o Blaze9 ele tem uma grande plataforma de início imediato do Counter-Strike 1.6. Por que eu digo isso? Porque todos os jogadores e todos os usuários que assistem o canal dele, que são fiéis, eles alastram, divulgando, propagando o site, o canal, o vídeo, o CS 1.6 para todos os amigos que queiram começar a jogar o CS 1.6. E isso para mim é gratificante saber disso, porque como eu tenho o meu canal e jogo meus vídeos lá, o Blaze9 tem um canal de mais conteúdo, jogando os vídeos deles, explicando, analisando de forma completa, mais fácil, simples, como ele é, explicando como é que funciona para ter um início imediato e não perder, principalmente não perder a esperança no Counter-Strike 1.6. E isso me deixa muito feliz, saber disso. Me deixa muito feliz porque as pessoas não se preocupam um com o outro. Não todas, mas eu estou dizendo que muitas pessoas hoje, tanto no game, in-game ou off-game, fora do jogo, não se preocupa com as outras pessoas, não se preocupam em estar divulgando Counter-Strike ou estar divulgando qualquer tipo de estilo de vida que ela tem para ajudar o próximo. E o Blaze9 ele tem a forma dele de ajudar o próximo, alastrando o canal dele para que faça com que os outros tenham a esperança de continuar com o Counter-Strike. E isso eu tenho a enorme gratificação de dizer ao Blaze: Blaze, muito obrigado por manter esse canal sempre ativo e o Counter-Strike sempre vivo. Beleza? Vamos começar? Que isso, Rifo, eu que agradeço pela oportunidade dessa grande entrevista que eu vou ter aqui com você hoje. Blaze, como todo mundo faz, como todas as organizações fazem, apresente-se para nós, de onde você veio, quantos anos você tem, se você é solteiro, se você já é pai, se você trabalha, qual é a profissão, qual que é o seu CPF, o número do cartão. Não, brincadeira. Bom, meu nome de verdade é André, como você falou anteriormente, mas todo mundo na internet me conhece como Blaze9 ou então com algum outro nome, dependendo do lugar onde eu esteja. E eu gostaria que continuasse assim, eu não gosto muito que as pessoas me chamem pelo meu nome na internet. Vamos ver, eu tenho 24 anos de idade e eu moro em algum lugar escondido aqui em Belém do Pará. Deixa eu ver o que mais. Na minha vida particular, fora da internet, eu sou engenheiro eletricista, certo? Graduei faz 2 anos. E vamos ver o que mais. E eu trabalho na área, é basicamente isso. Ô Blaze, como todos sabem também, você é conhecido pelo seu canal, divulgando os conteúdos de Counter-Strike 1.6, né? Dando conselhos a início imediato aos iniciantes que querem começar a jogar Counter-Strike 1.6. Beleza. Só que é o seguinte,
Explica pra gente como é que foi, quando foi, de que forma foi também que você quis abrir o canal no YouTube. Por que você quis abrir esse canal no YouTube? Fala pra mim como é que foi essa experiência. Bom, na verdade, eu diria que foi uma experiência de adolescente. Foi uma coisa muito ingênua, muito boba. É porque assim, Ivo, como é que eu quis começar esse canal? Na época que eu comecei esse canal, que foi em 2011, 2011 foi o ano onde eu mais estudei o CS na minha vida. Tá? Eu sempre estudei o CS, só que em 2010 e 2011 eu me dediquei muito, muito a isso. E quando eu comecei a estudar, a frequentar os fóruns, a ler as matérias que eu encontrava na internet e a ver vídeos que estavam disponíveis na época, eu senti que existia uma grande dificuldade das pessoas, na verdade uma grande dificuldade para as pessoas encontrarem conteúdo mais avançado a respeito de CS. E os conteúdos mais avançados que você encontrava eram explicados, ou então não eram explicados, eram simplesmente jogados lá e não eram explicados. E aí eu, no meu coração de adolescente, que na época eu tinha 16 anos de idade, eu senti vontade de começar a fazer vídeos falando sobre esses assuntos mais complicados e de uma forma que as pessoas conseguissem entender. Foi aí que surgiu a ideia de eu criar um canal que eu chamei de Blaze9 Webcasting, né? Blaze9 no caso se refere a mim e webcasting em inglês se refere a aula. Webcasting é como se fosse aula online, entendeu? E aí eu montei o nome do canal, Blaze9 Webcasting, e em 2011, lá em agosto de 2011, a gente lançou nosso primeiro vídeo, que foi o como criar addons para CS.6. Esse foi o nosso primeiro vídeo dividido em 6 partes. E tá aí. Aconteceu muita coisa de lá pra cá, mas estamos aí até hoje. Você já jogou em alguma equipe? Você já participou de algum campeonato, tanto online quanto em LAN? Você já teve vontade também de participar de alguma equipe e ir para frente de forma profissional no Counter-Strike 1.6? Bom, em relação a jogar em times, eu já joguei muitos, né? Eu já tive alguns times mais sérios. Eu já joguei em times menos sérios, já joguei em clãs for fun, clãs de mix, etc. Algumas equipes mais sérias que a gente se reunia para treinar e tudo mais. Eu já tive bastante desse tipo de experiência, de forma online, né? Em relação a eventos, eu já participei de alguns campeonatos online, pouquíssimos. Em relação a eventos presenciais, o máximo que eu participei foi de campeonatinhos de Lan House. Isso eu já participei também. Agora, em relação a eventos sérios, tipo profissionais propriamente ditos, em jogar em times profissionais, eu posso dizer que eu nunca tive oportunidade. E na época que eu tinha vontade, que já faz tempo, eu não tive oportunidade e também não queria fazer essa loucura que algumas pessoas fazem. E eu admiro isso, admiro as pessoas que têm tanta força de vontade a ponto de por exemplo, sair da sua cidade para poder ir para algum lugar onde você tenha mais oportunidade de aparecer no cenário de esportes, coisa que não é e continua não sendo, nunca foi, continua não sendo muito incentivado no Brasil, né? Esportes como um todo nunca foi incentivado no Brasil. Mas aqui em Belém do Pará nós não temos muita, menos ainda, tradição de se participar de campeonatos de esportes, seja qual for o esporte eletrônico, pode pegar qualquer um que você quiser. Então acaba que por conta disso as pessoas não têm muita noção exatamente do que se trata, e acaba que se você quiser seguir alguma coisa nessa carreira, você precisa sair da sua cidade. Eu nunca tive essa força de vontade, nunca tive todo esse comprometimento, e hoje em dia eu estou velho demais para isso, né? Se bem que se você for parar para pensar, hoje em dia talvez não seja mais tão velho, porque eu tenho 24 anos, tem gente aí com 30 anos na costa que ainda está jogando profissionalmente depois que saiu o CS Global Offensive. Mas no nosso tempo, no tempo do CS.6, você sabe, 24 anos já era considerado velho. Então, hoje em dia eu não tenho mais vontade nenhuma de jogar profissionalmente. Eu prefiro contribuir para a sociedade ajudando a levantar um prédio mesmo. Depois de muito tempo, né? O Counter-Strike 1.6 ele parou a sua competitividade de forma global, certo? Fazendo com que o CSGO entrasse e migrasse todas as equipes do CS 1.6 para o CSGO.
Você já jogou o Global Offensive, o CS Global? Você já sabe como é? Você gostou do CSGO? Sim, sim, eu já joguei o CS Global Offensive bastante na minha vida. O ano que eu mais joguei foi lá na época assim, mais ou menos de 2014. Nessa época eu tive bastante oportunidade de jogar através de amigos esse jogo, certo? E é importante dizer que naquela época o jogo era essencialmente o mesmo que você encontra hoje em dia, só que era bem mais simples, né? Era um jogo bem mais simples e parecia mais CS do que hoje em dia. Hoje em dia o CS Global Offensive não está mais parecido muito CS, não. Apesar de que eu acho que por trás dessa máscara toda que eles colocaram no jogo, ainda tem lá uma essência de Counter-Strike. Mas hoje em dia eu posso te dizer que eu não gosto muito do CS Global Offensive, não. Talvez eu ainda cogitasse a possibilidade de jogar com amigos, sabe? Tipo você montar um lobby só com amigos seus e jogar. Eu ainda posso cogitar essa possibilidade. Agora você entrar em servidores assim para jogar sozinho, como eu faço para jogar Mix, por exemplo, no CS.6, é uma coisa que eu não faço lá. Não faço. Simplesmente porque e já vou deixar claro aqui, o motivo pelo qual, tá? É um motivo bem simples pelo qual eu não gosto do CS Global Offensive. A comunidade. A comunidade do CS Global Offensive é uma das piores coisas que eu já experimentei na minha vida. Tá? Ela afasta os jogadores do jogo, ela afasta os players antigos que querem experimentar o jogo. E aqui eu estou falando por experiência própria, mas obviamente que isso não é uma coisa que aconteceu só comigo. Acontece com outras pessoas e vai continuar acontecendo. E é basicamente por esse motivo. A comunidade do CS Global Offensive ela está infestada de cheaters. Está infestada de cheaters, está infestada de gente retardada, está infestada de doentes mentais. Tá? No mau sentido, porque eu já conheci muitos doentes mentais que são boas pessoas. Mas é complicado, cara. É complicado você lidar com o CS Global Offensive hoje em dia. É muito complicado. Agora que o jogo está gratuito, parece que a gente deveria trocar o nome, né? Rebatizar de CS Global Offensive para CS Cheaters Globais. Inclusive eu brinquei com isso em outro vídeo meu. Porque tá difícil. De cada 10 pessoas que tem no servidor 9 são cheaters. Na conta paga aí, que agora está mais caro, talvez esteja um pouco melhor, mas eu não acredito que esteja muito bom não. Eu acredito que os cheaters são a maior praga que infesta esse jogo atualmente. Os retardados você até pode lidar com eles, mas os cheaters são a maior praga que infesta o CS Global Offensive. Eu não tenho paciência para isso, o Rifo. Aí você pode argumentar dizendo o seguinte: mas o CS.6 também tem cheaters. Sim, ele tem, mas o CS.6 ele é jogável. Porque você, apesar de ter muitos cheaters, você sempre tem um meio de lidar com eles. No CS Global Offensive você é obrigado a recorrer a outras coisas que talvez não te agradem muito para poder lidar com os cheaters. E isso é uma coisa que me incomoda tremendamente. Tá? Então é basicamente por isso. Eu não gosto muito do CS Global Offensive. Quem me conhece já sabia disso. Eu estou aqui argumentando o motivo pelo qual eu não gosto. E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que pensa assim em relação a esse jogo. Blaze, você teria ciência da importância que você seria dentro do Counter-Strike 1.6? Você teria ciência também de quantos jogadores você ia alcançar no cenário online, cara? Quando eu comecei, eu jamais teria essa ideia, Rifo. Eu não tive essa ideia. Até porque quando eu comecei, eu era um adolescente, posso dizer aqui que eu era inconsequente e burro, como a maioria dos adolescentes são. Então, eu basicamente não pensei a respeito disso. Eu não conseguia pensar em muitas coisas naquela época. As únicas coisas que eu conseguia pensar eram besteira, assim como a maior parte dos adolescentes fazem. Mas hoje em dia, já que eu já estou mais velho, já passei por várias coisas e continuo com o canal, eu consigo dizer que eu tenho sim ciência das pessoas que eu alcanço. Até porque aqui no YouTube nós temos uma ferramenta chamada Analytics do YouTube que permite que você possa fazer estimativas em relação a pessoas que você alcançou, em relação a inscritos do canal, em relação a tempo de visualização, em relação à faixa etária das pessoas que assistem os seus vídeos. Então isso tudo ajuda bastante e eu tenho muita preocupação com essas coisas com todos os vídeos que eu faço. Então é isso. Blaze, quando e como foi que você começou a jogar o Counter-Strike 1.6? Explica pra gente. Caramba, faz muito tempo, viu?
Eu jogo esse jogo aqui já tem bastante tempo. O 1.6 eu comecei a jogar até meio que recentemente. O 1.6. Eu comecei a jogar mesmo o CS foi no 1.1. Lá no bairro do Guamá, aqui em Belém do Pará, que nós tínhamos um computador. Isso foi em que ano? 2002? 2003? Alguma coisa assim. Eu acho que... Em alguma coisa mais ou menos nesses anos, né? Eu tinha uns 8 anos de idade. Nós tínhamos um computador em casa e inclusive a gente era uma das únicas famílias naquele bairro, naquela rua que a gente morava. No bairro não, mas na rua que a gente morava que tinha computador em casa. E o meu irmão instalou o CS 1.1 no computador, né? E teve um dia que eu vi ele jogando. E eu fiquei, assim, espantado, porque eu nunca tinha visto um jogo como aquele. É importante você lembrar de uma coisa, Rifo. 2001, 2002, foi a época que lançou mais ou menos o PlayStation 2, tá? Nós tínhamos em casa o computador e tínhamos também o meu PlayStation 1, que eu jogava na época. E se você for comparar os jogos de PlayStation 1 que eu jogava na época, que a maioria eram jogos de plataforma, certo? Com o Counter-Strike era uma coisa jamais vista, cara. O Half-Life em si, quando ele saiu em 99, foi um negócio jamais visto, certo? Aliás, o Half-Life 98, perdão. E quando o CS foi inicialmente lançado em 99, foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Então aí você imagina a minha cara, que eu nunca tinha visto, eu era criança, tá? Jamais tinha visto um negócio parecido com aquele. Eu me espantei, eu fiquei... Eu te digo o seguinte, eu peguei uma cadeira e sentei do lado do meu irmão para ficar vendo ele jogando aquele jogo que eu nunca tinha visto na vida. Até que teve um dia que eu pedi para ele me ensinar a jogar. Certo? Eu tinha isso, eu criança, eu tinha 8, 9 anos de idade, alguma coisa assim. Cheguei lá e pedi para ele me ensinar a jogar. E ele me ensinou. Só que não me ensinou com videozinho no YouTube, porque não tinha isso na época, né? Na época era tapa na orelha, era conselho de familiar, conselho de amigos da Lan House, conselho de amigos que vinham na sua casa, alguma coisa assim. E o que ele fez? Eu sentei lá na cadeira para poder jogar e eu comecei a mexer nas setinhas, entendeu? Tipo para andar. Comecei a mexer nas setinhas lá, porque eu pensava que era assim que se jogava. Aí ele chamou minha atenção e falou: não é assim que se joga não. Você pega a sua mão esquerda, você põe aqui em cima do W, coloca o seu dedo médio em cima do W. Aí eu coloquei. E depois ele falou: e pega a sua mão direita e segura o mouse assim. Aí ele me mostrou até o jeito como segurava o mouse. Ó, tá vendo que quando você aperta o W ele vai para frente e o S ele vai para trás. E o mouse você vai mudar a direção. Não usa setinha. Ele me ensinou isso tudo. E ele me ensinou também a comprar arma pelos números, né? Pelo B e a numeração, ao invés de usar setinha. Porque eu não entendia na época a mecânica de se comprar arma, né? Nunca tinha jogado um jogo como esse. Então, eu perguntei para ele: mas o que eu faço aqui? Começou, o que eu faço? Você aperta o B, vai aparecer um menu. Aí você aperta esses números aqui, ó. Ele vai comprar arma para você. A primeira combinação que ele me ensinou foi B32. Que na época do CS 1.1, o B32, aliás, perdão, era B31, tá? B31, na época do CS 1.1, era a MP5. Hoje em dia, no CS.6, a B31 é a MEC ou a TMP. A MP5 é a B32. E ele me ensinou: B31, você vai comprar essa arminha aqui. Aí você sai por aí matando todo mundo. E foi assim a primeira vez que eu joguei CS. Eu tive o privilégio do meu irmão me ensinar a jogar o básico, né? Ele não me ensinou o avançado, tipo como controlar a mira, essas coisas que a molecada se preocupa hoje em dia. Ninguém, ou então noção de jogo. Não, isso não interessava. Simplesmente não interessava. Nada disso interessava. O que interessava era você se sentar e jogar. Era isso que interessava, era você se sentar, jogar e se divertir. E passar horas e horas jogando, sem ficar olhando para o relógio, sem ficar pensando no que você vai fazer depois. Era só isso. Você sentava, jogava e se divertia, e a vida era boa por causa disso. Hoje, não tem como negar, Blaze. Hoje em dia, sabemos que o cenário nacional do 1.6 está cada vez mais sensível. A sensibilidade, na realidade, é decorrente aos poucos fluxos de jogadores que há dentro do CS 1.6 online e também dos poucos servidores que nele há. Só que a gente tem ciência, porque isso é a consequência da migração do CS 1.6 para o CSGO. O que eu gostaria de saber de você são duas coisas. Uma,
Se realmente isso foi uma boa de ter acontecido, mas só que de forma particular eu quero a sua resposta. Se foi uma boa do CS 1.6 ter migrado toda a sua competitividade para o CSGO e também se você já pensou ou teve vontade de migrar o seu canal para o CSGO. Gostaria muito de saber a sua resposta. Em relação à migração das equipes, como você citou, eu não acho que foi uma boa ideia. Tá? Tem algumas vantagens, né? Porque o CS Global Offensive, ele, por ser um jogo mais moderno, ele permite algumas coisas que o CS.6 não permite. Por exemplo, o CS Global Offensive é muito fácil de você transmitir partidas, porque ele tem um sistema todo, ele foi construído de forma a facilitar a transmissão de partidas. O CS.6 não. O CS.6 muitas vezes, se você quiser fazer uma boa transmissão, você precisa fazer uma série de adaptações. Mas em relação à transferência dessas equipes para o CS Global Offensive, eu não gostei, eu não concordo até hoje com isso, simplesmente porque são jogos bem diferentes, tá? Eu inclusive considero o CS Global Offensive bem mais fácil de ser jogado do que o CS 1.6. Eu estou falando aqui em questão técnica, certo? Ou seja, são jogos diferentes, mas eu entendo porque existe hoje em dia um mercado por trás disso aí, né? Um mercado que dá bastante dinheiro. E nesse sentido financeiro eu até compreendo que essas equipes tenham saído do CS 1.6 para poder ir para o outro jogo. Agora, em relação a mudar o meu canal para o CS Global Offensive, ou migrar, como você citou, eu não vou mentir para você, Rifo. Eu já pensei nisso sim, ainda te digo a data. Em 2016 eu pensei bastante a respeito disso, que foi mais ou menos na época que eu estava fazendo as dicas de CS. Tá? Nessa época eu pensei bastante a respeito disso e eu pensei que eu poderia, como é que se diz, ampliar o universo das dicas saindo do CS.6 e indo para o CS Global Offensive. Depois de um tempo, no ano seguinte, 2017, essa ideia caiu por terra, porque eu me descobri ainda mais no CS.6 e hoje em dia eu não tenho mais vontade de trocar o canal. De trocar o canal não, né? Também não vamos exagerar. Mas nem de fazer vídeo de CS Global Offensive eu não tenho mais vontade. Não tenho vontade nenhuma. É por isso que eu falo, pessoal que vem aqui para poder assistir vídeo de CS Global Offensive está perdendo tempo. Tá perdendo tempo mesmo. Aqui não vai ter vídeo disso. Não vai ter vídeo disso. Enquanto eu comandar esse canal, não vai ter vídeo de CS Global Offensive. Blaze, agora na sua vida off-game, na sua vida profissional. O que você faz na sua vida profissional? Você tem emprego? Você é formado? O que você faz hoje em dia na sua vida off-game? Pois é, Rifo, como eu citei na apresentação, eu sou engenheiro eletricista e eu trabalho com projetos elétricos para residências, conjuntos residenciais e empreendimentos como hospitais, estabelecimentos comerciais, estádios ou coisas assim. É basicamente essa que é a minha contribuição para a sociedade fora do YouTube, fora da internet inclusive. Ajudar a levantar prédios. É basicamente isso que eu faço. Eu não ganho tão bem quanto as pessoas poderiam esperar de uma profissão como essa, mas é essa que é a minha contribuição. E falando assim um pouco mais sobre a minha vida, sobre como eu sou uma pessoa tranquila, só que eu tenho um problema. Apesar de eu ser tranquilo e saber conversar bem com as pessoas, eu me aborreço fácil. Então acaba que algumas pessoas se lembram de mim mais como um cara chato do que como uma pessoa bacana. Todo mundo tem defeitos, né? Esse é o meu. É um dos meus grandes defeitos. O outro não vou falar aqui porque seria muito vergonhoso para mim falar. Mas esse aí que eu falei, sem dúvida, é o defeito que mais me incomoda. Blaze, nós sabemos que depois dessa migração do CS 1.6 para o CSGO, fez com que abaixasse muitos fluxos de jogadores e de servidores no Counter-Strike 1.6. Nós também imaginamos que quando isso aconteceu naquela época, eu imaginei que de 2011 a 2012, quando lançou a beta do CSGO, eu já imaginei o CS 1.6 vai acabar. Não vai ter mais competitividade, não vai ter mais servidores, não vai ter mais nada. Vai zerar o Counter-Strike 1.6 como foi no CS 1.5. Você um dia, nessa sua vida, já perdeu a esperança? Assim, tipo, do nada, bate um estralo e você fala, nossa, não tenho mais esperança nenhuma que esse jogo vai continuar de pé. Eu vou parar com isso. Você já pensou em parar com tudo isso, Blaze? Já pensou em desistir de tudo isso, perdendo a esperança no Counter-Strike 1.6?
Não, Rifo, eu nunca perdi esperança. Eu sempre tive esperança com muitas coisas e em relação ao CS.6, eu te digo o seguinte, não sei se tu vai concordar comigo ou não, as pessoas que estão ouvindo essa entrevista também não sei se vão concordar comigo ou não, mas eu sempre vi um potencial não explorado ainda no CS.6. Tá? Eu sempre vi muito potencial nesse jogo. Se você fosse lembrar da forma como as competições eram transmitidas antigamente, lá até 2012 mais ou menos, né? Você vai ver que você consegue modernizar tudo isso, cara. Hoje em dia você tem muitos meios de qualquer pessoa que dedique um pouco de tempo para isso, modernizar o CS. É disso que o CS precisa atualmente e é isso que o CS não tem atualmente. Tá? Quem está tentando manter essas coisas mais ativas é o pessoal da Rússia. Você sabe que o povo russo e ucranianos também são grandes jogadores de CS, assim como o povo brasileiro. Só que nós aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de força de vontade para poder modernizar as coisas no CS. Tá faltando aqui no CS brasileiro gente para poder fazer competições de transmissão nacional, por exemplo. Eu poderia ser uma pessoa para fazer isso. E eu tenho um projeto para poder fazer isso, que é um projeto que eu carrego desde 2017. E eu puxei para 2018 e acabei não fazendo. E talvez eu consiga fazer agora em 2019. Que é você fazer uma série de campeonatos. Mas não campeonatos como existem, né? Que você sabe que a MixBR é uma, por exemplo, que faz campeonatos de CS, mas não tem muita divulgação. No máximo que tem algumas lives e tal, mas você não tem uma estrutura. O que está faltando, na minha opinião? Está faltando uma estrutura melhor, um pouco mais de força de vontade de algumas pessoas que você sabe que estão por aí, que eu sei que estão por aí, que poderiam estar fazendo alguma coisa a mais pelo CS, além de ficar reclamando. Porque a maioria dos jogadores hoje em dia, principalmente os mais antigos, só sabe ficar reclamando, mas não sabe mexer o pé para fazer alguma coisa, certo? Então o que está faltando? Está faltando um pouco mais de estrutura, está faltando um pouco mais de força de vontade, um pouco mais de pesquisa para poder trazer a competitividade de volta para o CS.6. Eu não digo assim profissionalmente, você ter aqueles prêmios, como era a época da CPL, época da SWC e tal, também isso daí eu acho que a gente não pode mais pensar nesse contexto, a gente tem que pensar num contexto mais próximo para depois evoluir, certo? Então é isso que está faltando na minha opinião, está faltando força de vontade e um pouco mais de pesquisa para você modernizar a transmissão, modernizar a execução dos campeonatos, modernizar os times de CS, porque tudo isso tem por aí, Rifo. Você sabe que tem. Tudo isso ainda existe por aí. Ainda existe muita gente apaixonada por esse jogo. Aqui no Brasil nós temos muita gente apaixonada por CS. Jogadores antigos, jogadores limpos, tá? E jogadores novos que estão começando agora, mas que já estão apaixonados e que são limpos. Essas pessoas a gente precisa cultivar para que essas pessoas levem em frente o legado que nós trouxemos lá de trás, entendeu? E é como eu sempre digo, o CS não vai acabar tão cedo, porque enquanto tiverem servidores para jogar, vai ter gente para jogar. E enquanto tiver gente para jogar, vai ter servidores para jogar. Ou seja, é uma coisa que aparentemente não vai acabar nunca. Blaze, sabemos que em todos os servidores de CS 1.6 existe grande fluxo de jogador online, sempre ativo. Sempre, em todos os servidores que existem. Você muito bem já sabe que você já é dono de um servidor que já tem fluxo de jogador ativo no seu servidor. E também sabe que existem jogadores dentro do seu servidor que são bons jogadores, que estão aprendendo, que eu não vou falar que são ruins, tá? Porque todo mundo já começou do zero. E também existem alguns jogadores que são videntes do jogo. Os jogadores que sabem de tudo. Os jogadores que usam algum tipo de auxílio, alguma batota. Desculpa eu falar desse jeito. Para tentar se sair bem no Counter-Strike 1.6. Mas só que muitos eles sabem que eles estão sendo vigiados por nós, que pegamos eles, colocamos em nossos canais e fazemos ele passar vergonha. O que você tem a dizer sobre esses cheaters, esses hacks que tem dentro do CS 1.6? Qual que é a tua opinião sobre eles? Pois é, Rifo, para falar a respeito de cheaters, cara, a gente poderia ficar uns bons minutos falando aqui a respeito disso, tá? Tem bastante coisa que a gente pode abordar, mas para não me alongar muito, para o pessoal que está assistindo ou ouvindo a entrevista, eu vou apenas falar algumas coisas aqui a respeito do meu posicionamento com relação a isso. Em primeiro lugar, os cheaters sempre foram uma praga para qualquer tipo de jogo online, especialmente jogos online que são muito populares, como é o caso do CS, Counter-Strike.
Me refiro aqui ao contexto geral do jogo, tá? É uma praga que infelizmente você não consegue se livrar. Não tem como você se livrar dos cheaters. É que nem a fome. Não importa o quanto você batalhe, você não consegue se livrar totalmente. Você só consegue reduzir ao número que você consiga conviver. Certo? Então, eu vou expor aqui aproveitar esse espaço aqui dessa entrevista para expor para você e para quem estiver assistindo ou ouvindo uma coisa que eu chamo de cultura do cheater. Tá? Isso é um pequeno estudo que eu tenho feito ao longo dos tempos a respeito de como é que se tornou essa situação degradante que a gente vive hoje em dia, certo? E principalmente em jogos mais atuais e mais populares como o CS Global Offensive, por exemplo. O que é a cultura do cheater? A cultura do cheater, que eu falei anteriormente, ela é aquela ideia que os moleques têm, tá? Eu vou dizer aqui moleques porque cheater para mim não é homem, é moleque. É aquela ideia de que os moleques têm de que não tem problema eles cheatarem. Ou que se eles cheatarem, eles não vão ser diferentes de ninguém. Essa é basicamente isso a cultura do cheater. Como é que isso acontece? Rifo, se você for procurar na internet vídeos de CS, tá? Não apenas do CS 1.6, mas CS Source, CS Global Offensive, você vai ver que cada vez mais as pessoas estão aceitando conviver com cheaters, tá? Elas estão aceitando a convivência com cheaters. E você não tem que aceitar a convivência com cheaters. Gente, cheaters são ratos da sociedade que você tem que extirpar. Você tem que tratá-los como ratos que eles são, tá? E você não tem que tratar como se ele fosse um dos seus, porque eles não são. Eles são ratos. Se você joga limpo, você não é da mesma laia deles. Certo? E é isso que as pessoas estão esquecendo. As pessoas estão esquecendo a diferença entre jogar limpo e jogar sujo. Entre ser um cheater e não ser. É por isso que você vê em vídeos na internet comentários retardados, como por exemplo, quem nunca usou, se referindo a cheaters. Ou então você vê em vídeos do meu canal, por exemplo, vídeos do download do meu CS, a primeira coisa que ele pergunta é: funciona hacks nesse CS? Você está entendendo? O cara não baixou o jogo, o cara não sabe jogar. A primeira coisa que ele pergunta é: funciona hacks nesse CS? Ou seja, isso tudo faz parte da cultura do cheater. Essa ideia que você pega através de vídeos na internet, de alguns criadores de conteúdo aí, ou eu estou aqui citando um exemplo, mas tem outras coisas também, de que não tem problema você cheatar. Qual é a consequência de você cheatar? Certo? E é justamente por isso que eu digo para você, Rifo, que é importante esse trabalho de exposição desses cheaters. Nós precisamos colocar esses caras no lugar deles. Nós precisamos lembrar para as pessoas, para os jogadores limpos, que eles não são da mesma laia dessa galera. E nós precisamos lembrar para os cheaters o que eles são de verdade. Nós temos que lembrar eles que eles são ratos e que eles não têm que estar no meio dos jogadores limpos. E para os donos de servidores é muito importante também você ter esse monitoramento dos seus servidores não for conivente com a existência de cheaters. Isso é uma coisa que eu particularmente não aceito. A conivência com a existência de cheaters no mesmo meio que eu. Eles podem existir, como eu disse, não tem como você acabar totalmente com eles. Mas eu não vou aceitar, eu não aceito perto de mim uma pessoa que eu sei que está cheatada. Tá ok? Então é basicamente isso. É basicamente essa que é a minha opinião a respeito de cheaters. E é isso que nós precisamos acabar. É isso que nós precisamos corrigir, digamos assim. Nós precisamos destruir essa cultura do cheater e colocar de volta na cabeça das pessoas que o correto é elas jogarem limpo e não elas baixarem um programinha como a primeira coisa que elas vão fazer depois de baixar o jogo. Blaze, nós da MixBR temos duas curiosidades para dizer para você. Duas perguntas. Primeira, por que Blaze9? Por que este nick? De onde surgiu e como foi? E outra, você conhecia já a MixBR? Como você conheceu a MixBR? Pois é, a história de como eu escolhi meu nick, né? E muita gente me pergunta isso, então já vai ficar como resposta para muitas pessoas por aí. Bom, Blaze9 na verdade é uma junção de duas coisas, né? A palavra Blaze significa chama em inglês, tipo de fogo, né? Chama de fogo, alguma coisa assim. Na verdade chama, porque se eu falar chama, obviamente que é de fogo. Essa palavra chama, ela é uma analogia à sede de conhecimento, certo? Porque eu, Rifo, sou uma pessoa que gosta muito de estudar, tá? Eu gosto muito de aprender coisas novas. Eu sou aquele cara que gosta de pesquisar e eu fico aprendendo coisas que talvez nunca sejam úteis na minha vida,
Mas eu tô lá, estudando e sempre vendo coisas novas. Então eu tenho essa sede de conhecimento e eu coloquei isso como chama, né? Chama do conhecimento, chama da vontade de aprender. Então esse Blaze se refere a isso. E o 9, 9 é porque 9 é o meu número preferido. Eu gosto do número 9. Eu não sei te explicar o motivo pelo qual eu gosto do número 9, mas é por isso. O 9 é meu número preferido. Então, como Blaze é uma palavra em inglês, eu não ia colocar Blaze 9, né? Porque fica estranho. Então, eu chamei de Blaze 9. E acabou ficando bacana. A fonética disso é boa, é fácil de lembrar também. E acabou que se tornou uma palavra mais conhecida aí, Blaze 9. Agora, em relação a como eu conheci a MixBR, eu já tinha ouvido falar na MixBR antigamente, na verdade, lá na época de 2010, 2011, procurando nos fóruns, mas eu não sabia direito do que se tratava. Eu vim conhecer para valer o trabalho da MixBR quando eu conheci você, Rifo, que você me apresentou o trabalho da MixBR e eu me senti muito grato de fazer parte naquela época. E foi mais ou menos por aí que eu conheci o trabalho de vocês. Existe hoje no CSGO muitas equipes profissionais que têm o seu nome no auge do CS. Qual equipe, se você conhece, qual equipe que você admira mais hoje no CSGO? E também queria falar sobre o CSGO, mas só que no cenário feminino. Você acha hoje que o CS feminino, dentro do Gol, vai ter mais esperança de competitividade do que tinha no CS 1.6? Porque nós sabemos que no CS 1.6 as meninas que jogavam CS não eram tão valorizadas quanto estão sendo hoje no CSGO. Você acha que vai manter essa valorização nas meninas hoje, nos dias de hoje, nessa geração do CS? Olha, Rifo, pra ser sincero, eu não tenho nenhum time de CS Global Offensive que eu admire mais do que outro, tá? Às vezes eu assisto partidas profissionais de CS Global Offensive por assistir, entendeu? Eu não sou desses caras que ficam postando essas bobeiras aí, eu não faço nada disso. Mas às vezes eu assisto e eu não enxergo muita diferença de competitividade entre os times, entendeu? Não tem mais aquela superioridade que existia antigamente, né? Que a gente enxergava muito em certos times, tipo a Natus Vincere, tipo a antiga SK, né? A antiga Shred Commando, a antiga Fnatic, que existia uma superioridade clara desses times em relação aos outros. Hoje em dia eu percebo que os times estão muito mais iguais. Mas falando em questão de admiração, eu não tenho nenhum time assim que eu admire, certo? Agora, você falou muito bem a respeito do cenário feminino de CS, e ainda bem que você perguntou isso, porque as meninas nunca tiveram boa representação. Eu sempre achei que aqui no Brasil nós temos excelentes jogadoras de CS, tá? Aqui no Brasil, tô falando de jogadoras brasileiras. E é engraçado, porque se você vê comparar o cenário antigo de CS feminino com o cenário atual está bem melhor do que era antigamente, mas continua bem ruim, não está do jeito que deveria ser. O CS é um jogo, digamos, bem masculino, certo? Até porque geralmente mulheres não gostam muito de jogos de tiro, certo? Na verdade, a maioria das meninas nem gosta muito de videogame, e as que jogam talvez não gostem muito de jogos de tiro. Mas entre as que nós temos grandes jogadoras, certo? Excelentes jogadoras, inclusive algumas melhores do que jogadores profissionais que tem por aí no cenário. Eu acho que o cenário de CS feminino deveria ter mais representação do que ele tem atualmente. Infelizmente, não é esse o caso ainda. Eu espero que melhore e eu espero também que esses retardados, esses porcos misóginos que tem na internet parem com essa palhaçada deles. Se você for ver, Rifo, se você quer procurar um retardado, vou te dar uma dica, tá? HLTV.org. Não precisa procurar muito longe. Não precisa sair na rua, não precisa topar com nenhum bêbado de bar para poder encontrar retardado, tá? Se você quiser ver retardado, vai no HLTV.org. Lá tá infestado de porco misógino, tá? Só retardado naquela porcaria. Ninguém dá valor no CS feminino naquela desgraça lá. A partir do momento que nós tivermos uma comunidade mais aberta para o CS feminino, nós vamos conseguir melhorar essa realidade, certo? Porque em relação à competitividade, em relação à transparência das organizações para poder montar os eventos, o avanço foi muito grande nessa área. O Blaze, no CS 1.6 na época, vamos lembrar daquela época. Você se lembra de quais equipes profissionais que já existiram no CS 1.6?
Se você se lembra, qual equipe que você gostou muito de ver jogar e qual é o jogador profissional, internacional ou nacional que você admirou muito e você se espelha para jogar? Sim, eu me lembro sim das grandes equipes que nós tivemos no CS.6, inclusive grandes equipes que eram sensacionais no CS.6, que depois que passaram a jogar CS Global Offensive não foram mais tão grandes assim. E eu também lembro que tinha vários jogadores que tinham um talento impressionante para jogar CS, era uma coisa que era difícil de se enxergar, né? E em relação a equipes que me inspiraram, pode até parecer clichê eu dizer isso, mas eu acredito que o time que mais me inspirou a jogar CS foi a Made in Brasil. Tá? Mas não a Made in Brasil atual, essa Made in Brasil atual não, eu tô falando de Made in Brasil de verdade, aquela que ganhou a SWC de 2006. Por isso que eu falo, pode parecer clichê eu dizer isso, mas aquele time, cara, existia uma mágica naquele time. Eu acho que tu entende isso, né, Rifo? Existia uma mágica naquele time. Tá? E todos os jogadores da Made in Brasil, não apenas aquela line que ficou famosa, né? Kiko, Kogu, FNX, Nak e Bruno, né? Que foi a line que ganhou a SWC de 2006. Não apenas essa line, mas os outros jogadores que fizeram parte da Made in Brasil também eram muito, muito bons, sabe? Era muito prazeroso ver esse time jogar, cara. Era muito prazeroso. E agora, em relação ao jogador que mais me inspirou, como também pode parecer um pouco clichê dizer isso, mas o jogador que mais me inspirou a jogar CS foi o Kogu, Rafael Camargo. Ele foi o único jogador, na verdade, em quem eu me espelhei para poder tentar ter 10% da qualidade dele. Sabe? Eu sei que eu nunca vou conseguir ter toda a qualidade dele, mas se eu conseguir chegar a 10% do talento dele, da qualidade que ele tinha quando ele estava jogando, eu já tô muito feliz. Tu é doido? O Kogu é um dos caras mais incríveis que eu já vi jogando. E qualquer pessoa que estiver ouvindo essa entrevista agora, que tiver dúvidas da qualidade do Rafael Camargo, pode procurar as demos dele jogando. O cara é impressionante, tá certo? Então, é isso aí. Rafael Camargo é o cara que me inspirou pra valer a jogar CS de uma forma mais séria. Blaze, gostaria muito, muito, pessoal, de te agradecer pela oportunidade dessa entrevista em áudio que você tem feito comigo. Fazia, acho que muitos anos, 10 anos, ou 8 anos, 9 anos, não me lembro muito bem, que eu fiz uma entrevista em áudio, mas só que foi com o Supremo da MIBR na época. E nossa, eu vivi, fazendo essa entrevista com você em áudio, eu vivi a nostalgia da MixBR de 10 anos atrás, cara. Eu agradeço a você por isso. Agradecemos, nós, Portal de Notícias da MixBR, agradecemos a você por estruturar sempre a esperança no Counter-Strike 1.6, dando sempre o seu conteúdo, o conhecimento no seu canal para que todos aprendam já de início a jogar o CS 1.6 e não perder a esperança dele. Muito obrigado, agradecemos muito a você e gostaria muito de você comentar as suas considerações finais aqui na entrevista. Mas só que antes de você comentar as considerações finais, eu também gostaria de agradecer a você, também por ser meu amigo e pela união. Existe um ditado chileno que meu pai sempre me ensinou, falava assim, sempre se diz assim: El pueblo unido jamás será vencido. O povo unido jamais será vencido. Ou seja, quanto mais a gente, nós, eu, você e entre outras pessoas que têm conteúdos que jogam para que o CS não acabe, se une, nada fará com que nós acabamos derrotados. E isso é muito importante, a união. A união prevalece a força e a força prevalece a vitória. Beleza? Deus te abençoe. Tamo junto nessa. Um abraço da MixBR e tamo junto aí. É nóis. Imagina, Rifo, eu é que agradeço muito a você pela oportunidade que você está me dando aqui através dessa entrevista, das pessoas conhecerem um pouco mais do meu trabalho aqui no YouTube e também um pouco mais do trabalho da MixBR, né? Através desse trabalho que vocês fazem já há bastante tempo. E muito obrigado também por essa conversa aí que a gente pôde ter a respeito dos rumos que o nosso querido CS.6 pode levar daqui para frente e de que forma a gente pode melhorar e garantir que a próxima geração jogue um jogo melhor do que nós estamos jogando agora.
Então, mais uma vez agradeço também a todas as pessoas que ouviram essa entrevista e que nos prestigiaram com a presença de vocês. Meus amigos e amigas, muito obrigado mesmo por terem assistido ou ouvido essa entrevista. Para você que gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos. A gente falou muitas coisas legais aqui que muita gente deveria ouvir. Eu acho que todo jogador de CS deveria ouvir o que a gente falou aqui hoje, certo? E não deixe de compartilhar se você quer ver um CS melhor, tá bom? Então é isso, meus amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Eu agradeço mais uma vez a você, Rifo, pela oportunidade. E é isso. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima oportunidade.